Olá, tudo bem? Sou o irmão Edinho e gostaria de dividir esse presente, né, vamos chamar assim, com vocês. O canal Teologias é um canal que foca muito sobre a história do povo hebreu, as tribos perdidas de Israel. E se você tem acompanhado os estudos do nosso trabalho, os nossos vídeos no YouTube, você já sabe que os judeus Askenazi são europeus. Nós temos falado isso diariamente em cada trabalho que a gente leva essas informações. Oriundos da Casária são esses judeus Askenazi. Eles são descendentes de Askenaz, Gomer e Jafé. Você vai encontrar essa informação no livro de Gênesis 10, 2, 3. Portanto, eles são gentios. E sabe que os judeus sefaditas são descendentes de Edom, portanto não são israelitas. Veja que existe vários documentários sobre os edomitas e os casares. Sabe também que os verdadeiros israelitas são chamados negros, índios e latinos-americanos, mas o grupo étnico não é o suficiente para identificarmos o povo israelita. Nem todo negro é israelita. Os descendentes de Cã, por exemplo, são negros, mas não são israelitas. Existem índios e negros em várias regiões do planeta, porque, de acordo com as Escrituras, Israel foi espalhado pelo mundo. Devido ao fato da história ter sido ocultada e à falta de conhecimento das Escrituras, as tribos de Israel vivem entre nós, mas são dadas como perdidas até hoje. Entramos então nos estudos das 12 tribos, como vocês têm visto, acompanhado no nosso canal, e de acordo com as Escrituras, para mostrar, sem sombra de dúvida, quem são as 12 tribos e onde estão localizadas. Algumas pessoas dizem que é impossível localizar essas tribos, claro, porque essa informação, essa visão holística da história não foi dada a todos. Antes de começar a identificar e localizar cada uma das 12 tribos, vamos a uma introdução bem detalhada, mostrando como, quando e por que as tribos chegaram onde estão hoje, para que não haja dúvidas. Porque temos de identificar as 12 tribos. Por que nós precisamos identificar as 12 tribos? Ao longo desse estudo, você vai ver que o próprio Yahushua mostrou o quanto isso é importante. E ao final, você vai saber por quê. Mas vamos começar te mostrando um pequeno motivo. Aqui nesse lugar que chamamos de América, que foi tomada pelo mundo ocidental, são divulgadas imagens como estas. Talvez muitos de vocês saibam que Yahushua não era europeu. Nós provamos isto em muitos vídeos. Sabemos que os malahins, ou os anjos, também não eram europeus, e o sistema religioso diz que estas são apenas imagens de um livro. Mas uma imagem fala mais que 1000 palavras. Se pegar essas imagens e colocá-las em um livro, quando seus filhos forem ler as Escrituras, eles vão pensar que os malahins, ou os anjos, eles vão pensar que Yahushua, eles vão pensar que Maria, José, Pedro, Moisés, eles vão pensar que todos os patriarcas hebreus e todo o povo das Escrituras eram europeus. E isso foi uma tática usada pela Igreja Católica Romana em todo o mundo, como uma forma de supremacia branca. Não vamos culpar ninguém, porque sabemos que foi Iá, o Altíssimo, nosso Criador, quem colocou as 12 tribos de Israel no estado em que se encontra hoje. E agora o mesmo Yahweh está devolvendo a identidade ao seu povo. O livro de Oséias, verso 4:1 diz: ouve a palavra de Yahweh, vós filhos de Israel, porque Yahweh tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento do Altíssimo. O verso diz aos filhos
de Israel para escutar a sua palavra, que está nas Escrituras, e não a doutrina de religião alguma. Yahweh pleita com os habitantes desta terra e tem um problema com esta região que tem sido plantadas nas instituições, nem Yahushua nesta terra. Recebemos uma versão adulterada das Escrituras. Nesta terra, as Escrituras sagradas foram substituídas pelas Bíblias adulteradas. Adaptamos uma doutrina bíblica europeia nesta terra e por meio dela. As ovelhas perdidas não têm sido encontradas, mas eu tenho certeza que serão encontradas nesses últimos dias. O livro de Colossenses 1:26 diz: o mistério que estivera oculto 2 séculos, agora todavia se manifestou aos seus separados. Então todos os mistérios, todos os selos que haviam sido colocados no livro, aos seus separados. Então todos os mistérios, todos os selos que haviam sido colocados no livro, está revelando agora aqueles que cumprem os mandamentos e que ensinam a verdadeira mensagem e a sabedoria de Yahushua. Esses são os separados, os que na Bíblia chama de santo. Esses são os separados do Altíssimo e o povo a qual ele deu seus estatutos e mandamentos. Vamos ao livro de Mateus aprender com Yahushua o que significa a salvação de mas que nessa terra chamam ignorantemente de Jesus, que Jesus não é o nome do nosso Salvador. Esse nome foi colocado num concílio. Esse nome pertence a um Salvador católico grego-romano. Yahushua, ele enviou os seus 12 apóstolos e lhes deu uma ordem, um mandamento, para não irem pelo caminho dos gentios. Você vai encontrar isso em Mateus 5, Mateus capítulo 10, versos 5 ou 6. Ele diz o seguinte: olha, vocês não vão pelo caminho dos gentios. Sabemos que depois de pregar aos israelitas, os discípulos e Paulo foram pregar aos gentios. Mas antes desta ordem ser decretada, Yahushua deu este mandamento. E qual é o mandamento que Yahushua deu? Não tomeis rumo aos gentios. Então eles não pregaram para ninguém que não fosse israelita. E Yahushua disse para ir as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele disse para não irem à cidade dos samaritanos. Por quê? Porque os israelitas foram expulsos da terra de Samaria e os gentios habitaram essa terra. Você veja, até na terra de Samaria, onde só tinha negro, os caucasianos gentios europeus invadidos, já naquela época. E Yahushua mandou as ovelhas perdidas, o que significa o que significa um povo perdido? É um povo que não tem identidade, que não tem costume, que não tem cultura, nem terra própria, cativeiro, escravidão total. Está perdido de saber quem é, eles não sabem, não têm noção de quem são. Então Yahushua deu este mandamento a seus discípulos, dizendo: escutem, necessito que vão aos perdidos de minha gente. Esta gente são aqueles que não sabem que são semente dos filhos de Israel, e necessito que vão a eles, porque eles estão perdidos. Nós seguimos a Yahushua. Então, se ele disse para ir às ovelhas perdidas, nós iremos às ovelhas perdidas. Hoje podemos ignorar o mandamento de Yahushua para ir às ovelhas perdidas? Não podemos ensinar uma doutrina dirigida aos gentios e não identificar quem são os israelitas. Paulo disse: primeiro os hebreus, depois os gentios. Não podemos ensinar uma doutrina baseada nos gentios. Isto é errado, porque o primeiro mandamento que Yahushua deu aos apóstolos foi encontrar as ovelhas perdidas
da casa de Israel. O livro de Mateus 15, 24 diz: mas Yahushua respondeu: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, ou de Ashurum. Yahushua sabia quem ele foi enviado, o povo que caiu no velho pacto, se caíram do que necessitam, renovar a aliança para resgatar, para regressar ao Pai. Vamos nos aprofundar nas ovelhas perdidas da casa de Israel, como podemos identificá-las nesses últimos dias? Para dar-lhes uma breve sinopse do ocorrido, Salomão, que era rei de todo Israel, filho de Davi, ele pecou com muitas mulheres estrangeiras. Ele insistiu em tratar com as nações as quais Yahu, o Criador, ordenou que não se envolvesse. Por meio deste pecado, construiu estradas e cidades dedicadas a Moloque, um ídolo para o qual se sacrifica crianças, um ídolo que é o mesmo Jesus, só mudou de nome, é o mesmo ser. Moloque e Jesus são o mesmo. Mas aí, eu sei que é muito complicado, em pleno século XXI, tratarmos desse assunto onde a mentira está tão adiantada. As egípcias o seduziram, as edomitas o seduziram, e ele, Salomão, acabou sacrificando aos deuses aos quais o Altíssimo lhe disse para não sacrificar. Por meio de seu pecado, o reino foi dividido em dois: o reino do norte e o reino do sul. No reino do sul se encontrava Judá, e temos as tribos negras, que são as tribos que têm pele mais escuras. Logo vamos ver quem é Yahudá ou Judá, e as tribos que estavam debaixo de Judá, tá? No reino do norte, do qual Samaria fazia parte, temos as tribos indígenas, que são as tribos que têm pele mais clara. Logo vamos estudar acerca de quem são eles e como chegar nesta terra. Então, só para você ter uma ideia, os índios que estavam aqui no Brasil, as 10 tribos, antes de chegarem os negros dos navios de tráfico negreiro, essas tribos eram mais claras. Judá e Levi e Benjamim eram as tribos mais escuras das 12 tribos. Por isso que a gente sempre está batendo nessa tecla, que esses judeus que se encontram hoje, batendo cabeça no muro lá em Israel, nessa Israel falsa, não são os verdadeiros hebreus. E por meio do pecado, Salomão, pelo meio do pecado de Salomão, Israel começou a espalhar por toda a terra. Este foi o começo da diáspora. Não é aquela diáspora de 1948 falsa que a ONU criou, através de Oswaldo Aranha. E quando se espalharam por toda a terra, tiveram filhos. Com o tempo, seus filhos perderam sua identidade. Deuteronômio 32, 21, é claro quando diz: há zelos que provocam com aquilo que não é Yahweh. Com seus ídolos me provocam a ira, portanto, eu os provocarei a zelos com aquele que não é povo, com louca nação, ou despertarei a ira. Por quê? Porque perderam sua identidade. Por que caíram? Porque Israel provocou zelos em Arro, o mesmo Altíssimo que o salvou das mãos da tirania de Faraó. Então, Israel passou a provocar ciúmes no Altíssimo com aquelas coisas que não são do Criador, colocando em contexto contemporâneo, passaram a seguir religiões, começaram a adorar ídolos pagãos. Aí o pessoal fala: pô, mas os negros trouxeram a macumba para cá, os negros chegaram aqui adorando o diabo. Mas eles já adoraram o diabo antes de caírem. Os judeus, os próprios Yahudins, já estavam adorando o capeta antes de caírem. Então não é de se admirar que talvez o espiritismo, a macumba, viesse para cá pela mão deles, porque eles já estavam contaminados antes de cair. Eles não se contaminaram depois que caíram. O motivo deles terem caído é porque eles já estavam contaminados com demônios. A própria Bíblia fala isso. E eu digo para vocês, desprezando aquele que o salvou e destruiu a terra de Canaã, dando-lhes a terra prometida, isso foi o que Israel fez.
pela razão de Israel ter enaltecido o que não era Yahweh. O Criador pôs sobre eles um povo que não era o seu povo, uma gente insensata, obtendo poder sobre a terra, ao invés do seu povo. Agora as ovelhas perdidas estão enciumadas, porque é um povo que não é física e espiritualmente filho de Yahweh, é dono de tudo o que se vê hoje em dia. E as ovelhas perdidas estão em estado de servidão. Então, quem está com a mão no ouro hoje, em todo o poder? Um povo que não é o povo de Yahweh. Enquanto que o povo de Yahweh trabalham duro e tentam chegar ao topo, mas nunca chegam porque Yahweh os colocou nesta condição. O livro de Reis 17 diz: também queimaram a seus filhos e as suas filhas como sacrifício. Deram-se à prática de adivinhações e criam em agouros, e venderam-se para fazer o que era mal perante Yahweh, para provocar a ira. Isso aqui está dizendo que já fizeram isso aqui antes da escravidão de 1500 aqui no Brasil. E foi assim que Israel provocou a ira de Yahweh. Passaram a sacrificar seus filhos, entregá-los a ídolos, da mesma maneira que hoje adoramos algo e tudo o que fazemos passamos para nossos filhos. É assim no cristianismo, é assim no espiritismo, judaísmo, no islamismo, no hinduísmo, na bruxaria, na astrologia, o que seja, qualquer coisa que os pais aprendem, eles compartilham com os seus filhos. Então, o livro de 2 Reis 17:18 diz: pelo que Yahweh muito se indignou contra Israel e o afastou de sua presença, e nada mais ficou senão a tribo de Judá. Yahweh afastou Israel de sua presença. Isso significa que ele os afastou de Eretz Hakodex, terra separada, terra santa, que é Israel. Quer dizer, que é aonde hoje é chamado Israel. E quando ele diz que só ficou a tribo de Judá, está falando do reino. O reino foi dividido em quantos? O reino foi dividido em dois. Jeroboão e Roboão, esses foram os dois filhos de Salomão que reinaram sobre as tribos divididas. O Jeroboão foi o rei das tribos indígenas, as tribos do norte, e Roboão foi rei das tribos do sul e as tribos africanas de Judá, as mesmas tribos na qual Yahushua nasceu. Então veja que no livro de 2 Reis 17:19 também diz: também Judá não guardou os mandamentos de Yahweh, antes andado nos costumes que Israel introduziu. Então nem Judá, que são as duas, que são a tribo que são a nação de duas tribos, Benjamim e Judá, e nem Israel, que são as 10 tribos, que são os índios, eles obedeceram. E no verso 20 de 2 Reis 17 diz: pelo que Yahweh rejeitou toda a descendência de Israel, e os o quê? E os afligiu, e os entregou nas mãos dos despojadores, até que os expulsou de sua presença. Os negros hoje, eles estão longe da presença de Yahweh. E isso só por um pouco de tempo, porque Yahweh vai voltar de novo a fazer amizade com eles. Por isso que Yahweh os entregou nas mãos de saqueadores. Então, quer saber por que Israel caiu tanto? Yahweh permitiu que as outras nações os saqueassem, tomassem suas riquezas, tudo que é deles, seu poder, suas terras. 2 Reis 17:21 diz: por quando ele rasgou a Israel da casa de Davi, e eles fizeram rei, filho de Nabate, e apartou esse rei a Israel de seguir e o fez cometer grande pecado. Você está vendo? Jeroboão fez Israel cometer grande pecado. E diz o texto que assim andaram os filhos de Israel em todos os pecados que Jeroboão tinha cometido.
nunca se apartado deles, até que Yahweh afastou a Israel da sua presença, verso 23, como falarão pelo ministério de todos os seus servos, os profetas, assim foi Israel transportado da sua terra para onde? A Síria, onde permanece até o dia de hoje. Isso aqui está lá, isso aqui foi naquela época, não é no dia de hoje, é no dia de hoje naquela época. Eles foram transportados de sua terra para a Síria até o dia de hoje, noite que eles estiveram, note que eles estiveram em cativeiro, na Síria, por mais ou menos 3 anos, não foi 400. E se puserem acordo para vir para onde? Para as Américas. Quando eles chegam na Síria, eles não retornam para a sua terra, eles avançam. E no tempo em que Yahushua esteve na terra, Israel já estava disperso. Israel não viu os fatos acontecidos com Yahushua. Eles não presenciaram. Por isso que João 10,16 diz, ainda tem outras ovelhas, não deste aprisco. E a mim convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Isaías 11,11 diz, naquele dia Iá tornará a estender a mão para resgatar o restante do seu povo que por debaixo da Síria e do Egito, de Patos, da Etiópia, e de Elão, de Sinai, de Ramate, da terra do mar, elas estão. Deuteronômio 28,64 diz, Iá vos espalhará entre todos os povos, de uma até a outra, deuses que não conheceste, nem tu, nem teus pais, servirás a madeira e a pedra. Estamos falando das tribos perdidas, como sabemos disso? Através dos livros que a Igreja Católica excluiu da Bíblia. Os chamados livros apócrifos fazem parte das escrituras originais e têm sido negados às igrejas estes livros que foram excluídos e que mostram exatamente como o Reino do Norte chegou às Américas. Agora vamos identificar através das escrituras as ovelhas perdidas que foram oprimidas pelas nações as quais Iá pôs sobre elas. Vamos iniciar mostrando como as tribos indígenas chegaram às Américas e depois vamos ir identificando uma a uma. Isto ocorreu por volta de 718 antes da Era Comum. Em 721 antes da Era Comum ou antes de Cristo, os assírios tomaram o Reino do Norte e as tribos indígenas de Israel permaneceram em cativeiro cerca de 3 anos. E por volta de 718, combinado de vir para este novo mundo. Se os indígenas não vieram pelo Estreito de Bering há 100 milhões de anos, como então, ensinando nas universidades mentiras e ensinos enganosos, as Escrituras dizem exatamente como eles chegaram aqui. E sabemos que alguns asiáticos vieram pelo Estreito de Bering, mas os confundiram de propósito com os indígenas que já se encontravam aqui. Segundo Esdras 13:39 diz, e quanto à multidão pacífica que viste, que se reuniu em torno dele, são as 10 tribos que foram levadas cativas. Estas são as 10 tribos que foram levadas cativas de suas próprias terras no tempo do rei Oséias. Ok? O livro de 2 Esdras 13:40 diz, de seus países nos tempos do rei Oséias, a qual Salmanasar, rei dos assírios, que as conduzia prisioneiras ao seu reino, o qual os transportou desta parte do rio e os levou à terra estranha. O único lugar estranho nesta época bíblica eram as Américas. Não tinha outro lugar que esse povo não conhecesse. No verso 41 diz, mas eles de comum acordo foram determinados a deixar a multidão e foram a uma região mais adiante, onde o homem nunca habitou. Os primeiros povos que botaram os pés na América foram as 10 tribos de Israel, e aqui ficaram perdidos. Foram a uma região onde o homem nunca habitou antes. Então, meus amigos, é uma mentira descarada que pessoas estiveram aqui nas Américas há milhares ou milhões de anos. Isto é pura filosofia, proveniente de gentios pagãos ainda por cima, para distorcer a verdade das tribos perdidas. Eles tomaram caminhos diferentes
mediante universidades e instituições religiosas, para esconder a identidade das tribos perdidas e para esconder quem são os verdadeiros descendentes de Israel. Arqueólogos encontraram no Brasil vestígios de uma antiga civilização que teria vivido no país há mais de 2000 anos. Pesquisas arqueológicas feitas na Amazônia descreveram o auge de sociedades formadas por indígenas que se tornaram autossuficientes e criaram polos de agricultura e cerâmica. Segundo os especialistas, uma importante contribuição dos indígenas é a terra preta, que não existia originalmente na Amazônia. Ela surgiu graças ao acúmulo contínuo de restos orgânicos cerca de 3.000 anos atrás. O homem adaptava de modo sofisticado o ambiente, usava a terra sem destruí-la e aumentava a biodiversidade, afirma o estudioso do Alto Xingu, Michael Heckenberg, da Universidade da Flórida. Segundo ele, essas civilizações eram diferentes das de outras partes do mundo, mas nem por isso mais simples. Os rastros de aldeias sedentárias, formada por centenas de pessoas, datam de 3.000 anos atrás. O tamanho e a duração dos sítios arqueológicos refletem mudança nos padrões de ocupação do território, principalmente no que se refere à organização social. Então, o modo de vida dos ribeirinhos amazonenses não é uma invenção atual. Ambos são herança de uma ocupação humana milenar. Acredita-se que diferentes partes da região de Rondônia ao Pará, incluindo o Baixo Rio Negro, próximo a Manaus, já eram ocupadas há milhares de anos atrás. No Alto Xingu, arqueológicos e antropólogos contam com a ajuda dos índios cuicurus para mapear o espaço ocupado por seus ancestrais, aldeias seculares, cercadas por valas artificiais e conectadas por estradas, formam uma estrutura que realmente há uma civilização milenar. Isso é muito profundo. Esse povo, formado por grupos independentes integrados em uma nação, como os do Alto Xingu, tinham noções sofisticadas em matemática e engenharia, explica o arqueólogo americano Michael Heckenberg. Então, toda essa engenharia que se ensina hoje nas faculdades, toda essa arqueologia que se ensina hoje nas principais universidades, não só do Brasil, mas do mundo, primeiro, ela passou pelo crivo da intelectualidade negra. Mas isso não pode ser falado, porque isso é ocultado veementemente. Essa antiga sociedade que eu estou falando, essa sociedade xinguana, se caracterizava pelo vasto conhecimento de cartografia e astronomia. Os nativos americanos incorporavam a cosmologia, o estudo da origem e a evolução do universo. Exatamente como no Império Inca de Cusco, o maior das Américas. Você pode pesquisar. Afirma o pesquisador que os índios de Xingu, porém, constituíram uma paisagem lateral contrária aos monumentos verticais típicos das civilizações clássicas, cercada de muito verde. Bem longe dali, entre 2 e 3 mil anos atrás, os sambaquis do Tupi-Guarani Tampa, marisco e qui amontoado, esse é o nome, não se assuste, e isso era erguido por comunidades litorâneas também para desmarcar território, mas havia outras funções para essas pirâmides de areia e conchas, porque existem muitas pirâmides lá no Amazonas. Quem construiu aquelas pirâmides? Então, pela localização e pela altura, os espaços também eram construídos para facilitar o controle de território e a obtenção de alimento por meio da observação à distância. E quem explica isso é Judith Steinbach, do Museu Arqueológico de Sambaqui de Joinville. Também em Santa Catarina já foram encontrados aproximadamente 1.000 no país, incluindo os fluviais, constituídos por acúmulos de moluscos terrestres, como no Vale do Ribeira, em São Paulo. Outros podem estar encobertos por restingas ou submersos por causa de variações climáticas. E segundo o estudioso, 8 sambaquis nessas condições estão sendo pesquisados na Ilha do Cardoso, no litoral paulista. Isso que está acontecendo hoje. Espalhado sobre os monumentos, os restos de animais marinhos indicam que os sambaqueiros
que era uma das tribos de Israel, dispunham de embarcações e variados artefatos de pesca, e ossos de tórax avantajados comprovam a existencialidade dessa situação. Então, quando as 10 tribos chegaram aqui, tá? Eles chegaram aqui e povoaram todo esse Israel. O carioca, a palavra carioca foi um termo indígena usado para muitos hebreus que colocaram seus pés no Rio de Janeiro. Porque carioca é um termo que vem de duas palavras tupi. Caraíva, homem branco, e oca, casa, que juntas significam casa do homem branco. Isso porque os índios já estavam aqui antes dos europeus chegarem e passaram a usar essa expressão para se referir à cidade depois que os europeus fundaram o Rio de Janeiro. Porque antes, os índios chamavam a região de Guanapara, e daí vem o nome Guanabara, que significa seio-mar, ou seja, seio do mar, e é por isso que os europeus chamavam de estado da Guanabara. Na época em que ainda era Distrito Federal, em 1891 a 1960, e só depois que mudaram o nome para Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro, ele é um nome muito novo. Rio de Janeiro só recebe o nome de Rio de Janeiro a partir de 1960. E ninguém nunca contou isso para você. Quem nasce no estado do Espírito Santo é chamado de capixaba, por influência da língua tupi, na qual capixaba significa terra de plantação. E o motivo é que havia na região muitas roças que abasteciam de alimento as tribos indígenas locais, que eram a tribo de Israel. E a expressão resistiu à urbanização da região, mas as plantações não. Para se cumprir aquela palavra que os hebreus plantariam, mas nas suas mãos a plantação não se multiplicaria. E Potiguar, quem já ouviu falar esse nome Potiguar? É o termo usado para identificar quem nasce no Rio Grande do Norte. Assim como suas variantes Potiguar e Pitiguara, também vem da língua indígena tupi. A palavra original Potiguar significa aquele que come camarão. Crustáceo encontrado com fartura no litoral do estado. E isto foi destacado pelo povo indígena, porque seus antepassados israelitas não comiam camarão, pois era considerado imundo, de acordo com a palavra, com a escritura. Então, entender como é nas sociedades antigas dá ao aluno a noção de identidade e cultura e faz com que ele reconheça que nossa história é bem anterior à ocupação europeia. E quem falou isso foi a Ana Bergamin, ela é professora e autora de livro didático de São Paulo. Então, os chamados índios já estavam no Brasil há mais de 2.000 anos, o que se encaixa perfeitamente com a vinda dos israelitas para a América em 718, antes da Era Comum. O segundo livro de Êxodo 13:42, que é um livro apócrifo, diz: a fim de guardar sua lei que não havia guardado em seu país. Vieram guardar seus estatutos, quais não cumpriram em sua própria terra, como visto em 2 Reis 17:22. E 2 Reis, e 2 Esdras 13:43 diz: entrado pela estreita passagem do Eufrates. Agora as escrituras estão mostrando como chegaram aqui nas Américas. Como os negros hebreus chegaram aqui, entrado pelo rio Eufrates, ao redor da África, até chegar onde? No oceano. Verso 44 de 2 Esdras 13. Então o Altíssimo fez sinais para eles e deteve as fontes do rio até que eles passassem. Verso 45 de 2 Esdras 13. Para atravessar aquele país havia um longo caminho a percorrer, ou seja, 1 ano e meio, e a mesma região é chamada Arzaré. Azaré ou Arzaré. A King James Version Azaré é a terra para a qual as 10 tribos foram deportadas. 2 Esdras 13:45, um livro apócrifo, 2 Reis, 2 Esdras 13:45, estou com o rei na cabeça. Ela é descrita como outra terra, que fica a 1 ano e meio de viagem para além do rio, ou seja, o Eufrates. E de acordo com o dicionário bíblico Strong, Eretz significa terra e Asher significa outro, seguinte mais. Adiante,
e diferente. Quer dizer uma terra diferente, é o que significa. Repare que, segundo a Êxodo 13:41, diz que aqueles foram para uma região mais adiante. E assim como o dicionário aponta como um dos significados de Asher, é muito provável que Azaré seja meramente uma contração do hebraico Asheret ou Asheret, que significa outra terra. Deuteronômio 29:28 diz: Yah os arrancou com ira de sua terra, mas também com indignação e grande furor, e os lançou para outra terra, como hoje se vê. Outro significado dado a Azaré é terra escondida. Durante 1 ano e meio, Yahweh deteve as águas, garantiu que as embarcações não se destruíssem e trouxe as tribos indígenas, ou as tribos que os europeus chamaram de índios, né, para outra terra, uma nova terra conhecida como Novo Mundo, a mesma terra na qual nós estamos no dia de hoje, a América, que foi dada às tribos indígenas. E levou cerca de 1 ano e meio para chegar aqui, nas Américas. Note que se você olhar os diários de Cristóvão Colombo, suas próprias memórias, você se dará conta que essas memórias mostram, sem sombra de dúvida, que Cristóvão Colombo usou o apócrifo de 2ª Esdra para apresentar seu caso à rainha, sabendo que as tribos perdidas haviam vindo para esta terra, que eram as 10 tribos de Israel. Então toda aquela conversa de que pensavam que a terra era plana, que a terra era um globo, e não era plana, é pura mentira. Que venderam ao povo o novo mundo. Eles sabiam que a terra era plana, porque as escrituras diziam, porque as escrituras falam isso. Mas não podiam chegar à América porque Yahweh destruía as embarcações antes que conseguisse chegar aqui. Yahweh manteve as águas paradas durante 1 ano e meio, para que seu povo pudesse chegar seguro até aqui. O verso 45 diz que a terra se chama Azaré, e um de seus significados é terra escondida. E hoje nós conhecemos ela como o quê? Como América. O Altíssimo ocultou esta terra dos pagãos. É um novo mundo que foi prometido a Israel, o povo de Yahweh, que se tornaram ovelhas perdidas. O irmão Anderson, Hebreu Rodrigues Antunes, do blog Hebreu Submarino, o Suburbano, ele tem um material interessante e trata da pedra do Decálogo. Você pode depois pesquisar lá, é muito interessante. Essa pedra é uma pedra de 80 toneladas, com a inscrição dos 10 mandamentos em paleo-hebraico. A pedra está localizada na cidade de Los Luna, no estado do Novo México, e é conhecida pelos moradores desde 1850. Mas como o idioma não era conhecido, o conteúdo do texto era indecifrável, até que em 1993 foi descoberto em Tel Dan, Israel, um antigo script em paleo-hebraico. E quando comparamos o script sobre a inscrição de Los Lunas com a inscrição de Tel Dan, notamos que os scripts são quase idênticos. Abaixo está uma comparação dos scripts de ambas as inscrições que nós vamos mostrar. Se eu não conseguir mostrar você agora, eu vou fazer outro vídeo mostrando. E é importante a gente falar dessa pedra aí, que você vai ficar abismado. Como que fala coisas ali. É muito interessante, muito interessante. E além de falar hebraico antigo, chamados índios, exibiu outras evidências de sua origem israelita. Uma delas é que usavam bolas nos cantos de suas vestes. E no número 1538 olha o que diz: fala aos filhos de Israel e diz que nos cantos das suas vestes façam borlas pelas suas gerações, e as bolas em cada canto presas por um cordão azul. E os índios usavam isso. No verso 39 de Números 15 diz: e as bolas estarão ali para que, vendo-as, vos lembre de todos os mandamentos de Yah e os cumprais. Não seguireis o desejo de vosso coração, nem o dos vossos olhos, após os quais andais adulterando. Verso 40: para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e os cumprais, e santos sereis ao vosso Altíssimo. Veja, meus amigos, mais uma evidência que eles habitavam em tendas. Oséias 12:9. Mas eu sou Yah, teu Altíssimo, desde a terra do Egito. Eu ainda te farei habitar em tendas, como nos dias de festas. E os índios habitavam em ocas, em tendas. Aqui temos um outro elo da corrente, provando que os hebreus estavam aqui muitos anos antes do chamado homem branco vir a este continente. E que os atuais índios norte-americanos
são seus descendentes também direto. Isso aí, mas a televisão muda muito isso. Ok? Então, essa é uma parte do que nós estamos querendo passar para você. Espero que você acompanhe esse trabalho da gente, que nós vamos prosseguir com esse trabalho até a parte final, tá? Eu quero que você acompanhe bastante, que você saiba que o Altíssimo entregou os israelitas nas mãos de seus inimigos e por isso eles não tiveram forças para vencer. Vamos falar muito sobre tudo o que aconteceu, toda a trajetória de Cristóvão Colombo, Vasco da Gama, por que as 10 tribos já estavam aqui, depois chegou outras 2, hoje está as 12 tribos juntas na América. Mas, claro, toda essa história ela vai continuar sendo escondida da mídia poderosa, que tem muito poder para fazer com que as pessoas não venham se interessar nisso e não venham enxergar que existe um mundo que elas não podem ver, porque esse mundo se tornou invisível ao conhecimento, na intelectualidade de toda a humanidade.